Bom, gente, eu vou começar agora a segunda parte da aula, que vai ser o uso dos softwares estatísticos para a gente fazer os testes de hipótese, né? Então a gente vai fazer aqui os testes utilizando o pacote, né? Vocês estão vendo aí o SPSS. Então a gente vai ver aqui como é que faz os testes. Então eu vou passar aqui para a tela. Pronto. Bom, então, iniciando aqui. Então, algumas coisas que a gente viu na aula passada, considere dois tipos. O primeiro teste que a gente viu é o teste para igualdade de duas populações. Então, eu quero fazer uma comparação nas médias. Então, considere, a princípio, dois tipos de tratamentos. E a gente quer saber se um novo tratamento que a gente está propondo, ele é superior a um tratamento que já existe. Então, o que a gente viu na aula anterior? Quais são as hipóteses que eu quero testar? Eu vou fazer um teste em cima da média desses tratamentos. Então, eu quero verificar se a média do tratamento experimental é igual a algum tratamento que já existe, eu chamei de MIT, que é o tratamento tradicional, e a hipótese alternativa é que a média do tratamento experimental é maior, ele consegue ter um resultado melhor, né? E aí a gente viu na aula passada, depende do meu objetivo. Então, se eu quero, se para mim a minha variável quanto maior, melhor, então eu tenho que testar se a média do tratamento que eu estou propondo é maior. Agora tem variáveis que é o contrário, né? Tem variáveis que quanto menor, melhor, né? Se eu quero reduzir uma variável, né, glicose, por exemplo, então no caso a hipótese alternativa poderia mudar, né? Dependendo do meu interesse, a média do tratamento experimental seria menor que a média do tratamento tradicional. Ou eu poderia querer testar meramente se são diferentes. Então existe um outro tipo de H1 que seria a média do tratamento experimental é simplesmente diferente da média do tratamento tradicional. Dependendo do meu objetivo, eu posso querer testar se é maior, menor ou diferente. Bom, como é que a gente faz o teste de hipótese? Para realizar o teste, a gente tem que pegar uma amostra de cada tratamento. Eu tenho que pegar uma amostra de pessoas submetidas a um tratamento experimental e uma amostra de pessoas submetidas ao tratamento tradicional. Eu não posso pegar só de um grupo que eu quero testar, não posso pegar uma amostra e aplicar só o meu tratamento. Eu tenho que pegar uma amostra e aplicar aos dois tipos de tratamento. Quero provar que o meu tratamento é melhor. É que nem, por exemplo, eu quero testar uma vacina, eu quero verificar se a vacina é eficaz. Eu não posso pegar um grupo, aplicar a vacina num grupo de 1.000 pessoas, por exemplo, e verificar, né? Dessas 1.000 pessoas, 10 pegaram a doença, as outras não pegaram. Isso é muito ou pouco? Não sei. Eu não sei se na população comum isso é muito ou pouco. Pode ser muito ou pode ser pouco. Para isso, a gente tem que pegar um outro grupo. Um grupo, por exemplo, que não tomou a vacina. Um grupo que tomou, por exemplo, placebo. Tomou uma vacina, a pessoa não sabe se ela tomou vacina ou placebo. Então, por quê? Porque se a pessoa sabe que tomou a vacina, ela vai ter um comportamento. Se a pessoa sabe que ela tomou o placebo, ela vai ter um outro comportamento. A gente quer tirar esse efeito. O que é feito, então, para verificar, né, se nesse caso eu preciso pegar uma amostra dos dois grupos para verificar se aquele tratamento teve efeito. Então, como eu falei já na aula passada, né, se eu estou testando medicamento para uma doença, glicose, por exemplo, eu quero ter um tratamento novo e o remédio que já existe lá na farmácia. Então, o que a gente tem que fazer é separar os grupos. Um grupo vai tomar o remédio novo e o outro grupo vai tomar um remédio que já existe na farmácia. E aí a gente vai verificar se as pessoas que tomaram um remédio novo, em média, será que elas reduziram mais do que as pessoas que tomaram o remédio da farmácia? Reduziram menos ou ficou a mesma coisa? A gente tem que comparar as amostras dos grupos diferentes. E aí, como eu falei, quanto maior for a diferença a favor do tratamento experimental, maior a evidência para rejeitar a igualdade e decidir a favor do novo tratamento. E aí, relembrando um pouco da aula passada, isso ocorre quando o valor P é menor do que 0,05. Então, esse aqui é um critério padrão que é adotado na estatística, né? Dependendo do meu nível, assim, eu posso querer ser mais conservador e só rejeitar quando o valor P é menor do que 0,01.
Então vocês viram que esse valor P aqui, ele seria a probabilidade de significância. Então quanto maior a diferença das médias, menor esse valor P. Esse valor P é como se fosse qual é a probabilidade das médias serem iguais, naquela situação. Então, será que as médias deram diferentes ao acaso ou não? Será que realmente existe uma diferença? Então, quanto maior for a diferença das médias, vai aumentando a evidência para dizer que um tratamento é melhor do que o outro. E aí a gente viu também que quanto maior for a diferença das médias, menor vai ser esse valor P. Então, quando a diferença das médias é tão grande que esse valor P é tão pequeno que ele é menor que 0,05, geralmente a gente rejeita a igualdade das médias. Bom, isso não necessariamente quer dizer que se o p-valor maior que 0,05 eu posso cravar que as médias são iguais. Quando o valor p é maior do que 0,05, eu não estou dizendo necessariamente que isso aqui acontece. Não obrigatoriamente isso aqui acontece. Quando o valor P é maior do que 0,05, eu estou dizendo o seguinte: a diferença de médias não foi grande o suficiente para eu rejeitar a igualdade. Então, pode até ser que eu tenha encontrado uma evidência lá, existiu uma diferença de médias, mas se o valor P, na hora de eu fazer a conta lá, o valor P é maior do que 0,05, quer dizer que a evidência não é significativa. E como a gente viu na aula passada, né, as probabilidades do erro do tipo 1 e 2, é, eu vou tomar essa decisão aqui, vou ser mais conservador, né? O erro do tipo 1 é o erro mais grave de cometer, então eu vou ser mais conservador e vou ficar com essa hipótese aqui. Não dá para afirmar, então se o valor P é maior do que 0,05, então eu não rejeito essa hipótese de igualdade. Bom, então vamos fazer aqui alguns exemplos na SPSS. Eu mandei para vocês aí alguns exemplos pelo SIGA. Eu coloquei aqui o exemplo 1, seria avaliar a redução de glicose em dois tipos de tratamentos. Então aqui eu tenho uma amostra de 6 indivíduos para cada grupo. Então vocês entrem aí no SIGA, né? Seria bom vocês baixarem todos os bancos de dados, né? Antes de continuar aqui a aula, né? Sugiro até vocês fazerem uma pausa aqui na aula. Então eu vou abrir aqui o SPSS, ó. Então aqui está o SPSS, essa aqui é a versão que eu tenho, não sei qual é a versão de vocês, mas aqui eu tenho alguns bancos de dados. Então aqui são os bancos de dados. Eu vou abrir aqui o exemplo da glicose. Então vocês clicam duas vezes, né? Já instalado no SPSS, vocês clicam duas vezes, ele vai abrir o exemplo. Então, às vezes demora um pouquinho aqui para abrir, então eu vou esperar aqui alguns segundos aqui para abrir. Então, dependendo do computador aí de vocês, pode demorar um pouquinho menos ou um pouquinho mais, né? Dependendo da velocidade do processador. Então, o meu aqui está. Aconteceu alguma coisa que ele não abriu, vou clicar de novo. Bom, então está aqui o banco de dados. Eu tenho uma amostra aqui, é como se fosse dois grupos. Tem o grupo A, então lembrando aqui, né? Então na aula da SPSS, quando vocês viram a introdução à SPSS, vocês viram que as colunas sempre representam as variáveis e as linhas representam os indivíduos. Então, por exemplo, o indivíduo 1, ele é de qual tratamento? Tratamento A. Aí a glicose, eu coloquei aqui, a variável glicose, na verdade, não é o nível de glicose, mas sim o quanto que o indivíduo perdeu, baixou a glicose dele depois que ele tomou o remédio. Então, o indivíduo A, depois que ele tomou o remédio, o indivíduo do tratamento A, né, o indivíduo 1 do tratamento A, depois que ele tomou o remédio, a glicose dele caiu em 14. O segundo indivíduo, ele também é do tratamento A e depois que ele tomou o remédio, a glicose caiu em 20 unidades. E assim por diante. Então aqui eu tenho 6 indivíduos do tratamento A e aqui eu tenho 10 indivíduos do tratamento B. Aqui no tratamento B, esse indivíduo perdeu 31, o outro indivíduo perdeu 30, reduziu 30, né, o índice de glicose dele e assim por diante. Bom, qual é a pergunta principal aqui que eu quero responder? Será que existe diferença entre tratamento A e B? Será que essa diferença é significativa?
Para verificar, será que um tratamento é melhor que o outro? Essa é a pergunta básica. Para verificar isso, a gente vai comparar as médias. Eu vou tirar a média do tratamento A e vou tirar a média do tratamento B. E aí o SPSS ele vai calcular para a gente vai calcular para a gente se essa diferença é significativa ou não. Então, para fazer essa conta do teste que a gente viu na aula passada, que é o teste T, é uma conta um pouquinho complicada, mas a gente não precisa se preocupar muito com isso, que o SPSS ele faz para a gente e solta o valor P. E aí a gente vai, baseado no valor P, a gente vai tomar a decisão se rejeita ou não a hipótese de igualdade, ou se um tratamento é melhor do que o outro. Bom, então como é que eu faço isso aqui no SPSS? Então no SPSS eu vou no comando Analyze, Compare Means e Independent Samples T-Test, o teste T para amostras independentes. Bom, então eu vou explicar aqui, em vez de explicar no slide, eu vou explicar esse teste aqui direto no SPSS. Eu vou falar aqui, comentar as tabelas. Então vamos fazer aqui, ó. Então, ó, eu vou no Analyze, comparar médias, Independent Samples T-Test. Venho aqui. Então, qual é a variável que eu quero testar? Então, a variável que eu quero testar é a variável glicose. Tenho aqui a variável glicose. E aqui, qual o tratamento que eu quero colocar aqui, né? Qual coluna do SPSS que está me indicando qual é o tratamento? Então, no caso, a coluna do SPSS que está me indicando qual é o tratamento é essa primeira aqui, ó. Se essa primeira coluna me indica qual é o tratamento, então eu vou inserir ela aqui. E aí eu tenho que definir o nome dos grupos, né? Qual é o nome dos tratamentos? Então aqui eu chamei de A e de B. O grupo 1 vai ser o A e o grupo 2 vai ser o B. Vou continuar. Aí tem algumas opções aqui que eu posso selecionar, mas aqui não tem, nesse caso aqui, eu posso fazer o teste direto. Coloco OK e agora a gente vai ver a saída aqui do SPSS. Então tá vendo? Ó, ele solta aqui algumas estatísticas importantes. Aqui a gente vai interpretar as tabelas. Bom, então tá aqui as tabelas, ó, o tratamento A, tem aqui o tratamento A, o tratamento B, esse N aqui é o tamanho da amostra, então aqui é o tamanho da amostra de cada grupo. No tratamento A eu tenho 6 indivíduos, no tratamento B eu tenho 10 indivíduos. Percebam que para comparar tratamentos, o tamanho das amostras não precisa ser necessariamente igual, eu posso ter amostras de tamanhos diferentes. Então, mesmo que eu faça o planejamento amostral colocando, sei lá, 100 indivíduos no grupo A e 100 indivíduos no grupo B, e aí vamos supor que por um acaso eu tenha perdido alguma informação de um indivíduo do grupo A ou do grupo B, ou um indivíduo tenha desistido, por exemplo, isso não é problema, porque o que a gente vai comparar é as médias, não é a soma dos indivíduos. Então, o que é a média? Lembrando da média, é a soma do nível dos indivíduos dividido pelo tamanho da amostra. Então, seria qual o valor médio por indivíduo. Então, quando eu comparo amostras independentes, quando eu estou comparando tratamentos, não tem problema os tamanhos de amostras serem diferentes. Por isso que eu coloquei aqui esse exemplo, amostras com tamanhos diferentes. Bom, e aí qual é a média das amostras? Então, a média das amostras, ó, no grupo A, em média, a redução de glicose foi de 10,66. E no grupo B? No grupo B, a redução foi maior, 23,4. Então, os indivíduos do grupo A teve uma média menor, né, do que a do grupo B. Será que essa diferença é significativa ou não? Então, aí a gente não dá para concluir só olhando essa diferença. Então, tem que fazer o teste, calcular aquela estatística lá, e aí calcular o valor P que a gente vai ver na tabela a seguir. E aqui está o desvio padrão dos grupos. Então, por exemplo, o grupo A, o desvio padrão, lembrando lá das aulas anteriores, ele mede a variabilidade. Então, a gente pode perceber que o grupo B ele tem uma variabilidade um pouquinho maior do que o grupo A. Então, os indivíduos do grupo B são um pouquinho mais dispersos do que o grupo A. E aqui é o desvio padrão da média, também é uma medida de variabilidade, e é usado para calcular o valor P. Então, a conta do valor P depende desse desvio padrão da média.
O que é importante aqui é ver a diferença das médias. Então, a diferença das médias aqui deu mais ou menos 12, né? 12 e alguma coisa. 12,73, eu acho. É a diferença das médias a favor do tratamento B, né? O tratamento B, a princípio, parece melhor. Bom, vamos fazer o teste T agora. Na verdade, o SPSS já fez o teste T que está na tabela aqui abaixo. Bom, primeira coisa, antes de começar o teste T, ele faz isso aqui. Isso aqui ainda não é o teste T, essas duas primeiras coluninhas aqui, ó. Antes de fazer o teste T, ele faz um teste F. O que seria esse teste F? Ele tem duas situações. Ou ele assume que as variâncias dos grupos são iguais, ou ele diz que as variâncias dos grupos são diferentes, elas não são iguais. Então, antes de fazer um teste para comparar as médias, ele compara a variabilidade dos grupos. Por quê? Porque se as variâncias dos grupos são iguais, aquela equação lá que eu mostrei na aula passada, ela tem uma forma. Agora, se as variâncias não são iguais, ela tem uma outra forma. Então, vai mudar de acordo com a suposição de que as variâncias são ou não são iguais. Então, por isso que eu tenho que fazer esse teste aqui, é por isso que o SPSS faz esse teste antes de eu comparar as próprias médias em si. Bom, então o que acontece aqui? Essas duas primeiras colunas aqui é como se ele fizesse um teste para variância, como se ele fizesse o seguinte: H0, a variância do tratamento A é igual à variância sigma 2, né? Então, a gente viu lá na aula 4. A variância do tratamento B contra a hipótese alternativa de que a variância do tratamento A, desculpa, aqui é igual, né? Coloquei errado. A variância, o H0 é que as variâncias são iguais. Então, H0 é que a variância do tratamento A é igual à variância do tratamento B. E agora a hipótese alternativa não, é que as variâncias são diferentes. Vou colocar aqui sigma B quadrado. Bom, então o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma conta. Então essa conta aqui ele é uma outra equação. Ele compara a diferença das variâncias. Se essa diferença for muito grande, o valor P vai ser pequeno. Então nesse teste para comparar as variâncias, se o valor P menor do que 0,05, eu rejeito a igualdade das variâncias. A igualdade das variâncias. Então o que acontece? Ele vai comparar, então vamos comparar primeiro as variâncias. Na verdade, vamos não, né? O SPSS vai fazer isso para a gente. Bom, então eu vou ter aqui, né, ele calcula, e no SPSS não tem um nomezinho valor P. O nível de significância, ou valor P, né, é sempre o sig. O sig é o que significa valor P. Então isso aqui é o valor P. O valor P, quando ele compara as variâncias, o valor P dá 0,524. Bom, esse valor aqui é maior ou menor do que 0,05? Ele é maior, ele é bem maior do que 0,05. Bom, então qual é a conclusão aqui? Se o valor P é maior do que 0,05, o que acontece? Se ele fosse menor, eu rejeitaria a igualdade das variâncias. Eu aceitaria, tomaria essa decisão aqui. Mas como o valor P for maior do que 0,05, eu vou tomar essa decisão. Não vou rejeitar a hipótese de que as variâncias são iguais. Então, quando o valor P desse sig dá maior do que 0,05, eu estou assumindo isso aqui como sendo verdade. Então, se eu estou assumindo isso aqui como sendo verdade, todo o meu teste de comparação de médias, eu vou fazer em cima dessa primeira linha. Então, na hora de comparar a diferença das médias em si, que é o nosso objetivo principal, eu vou olhar essa primeira linha. Se não tivesse acontecido isso, se as variâncias tivessem dado diferentes, o valor P tivesse dado menor do que 0,05 aqui, eu iria olhar essa segunda linha.
Então daqui para cá, né, eu iria só interpretar por essa segunda linha. Então eu tenho que primeiro verificar se o valor P dá maior ou menor que 0,05 na comparação das variâncias. Tem que olhar aqui primeiro para decidir, né? Se daqui para frente eu vou olhar a primeira linha ou a segunda para interpretar os resultados. Bom, então aqui eu vou utilizar esse aqui. Então essa aqui é a estatística AT, que a gente viu lá na aula anterior, né? Ele calcula lá a diferença das médias dividido pela variância, o tamanho da amostra também. Deu esse valor. Agora, isso aqui é significativo ou não? Então o valor P está aqui, ó. O sig é esse aqui. Então o valor P deu 0,009 na comparação das médias. Então o valor P. Então esse aqui é o valor P. O valor P da comparação das médias. Esse valor P da comparação das médias, 0,009, ele é menor do que 0,05. Então 0,009 ele é menor do que 0,05. Então, qual é a minha conclusão na comparação das médias? Eu vou rejeitar a igualdade das médias. Então, eu vou dizer que o tratamento B ele é significativamente maior do que o tratamento A. Então, aqui ele mostra, né, que então, com esse resultado aqui a gente pode afirmar, né, que existe uma diferença significativa. E a diferença das médias, né, ele mostra aqui 12,73. Ele coloca menos 12 porque ele calcula a média do A menos a média do B. Então, ele calcula aqui as estatísticas que é utilizado para comparar as médias. E aqui seria o intervalo de confiança para a diferença das médias, né, com 95% de confiança onde vai estar a diferença de médias. Mas o mais importante para a gente seria esse valor aqui, esse 0,009. Então aqui eu posso afirmar que existe uma diferença significativa entre os tratamentos. Então é assim que a gente vai proceder, né? No SPSS a gente vai fazer dessa maneira. Então vou voltar aqui para o slide. Então como eu falei, né, a gente interpretou, isso aqui é tudo que eu comentei com relação aos testes da variância. Existe uma diferença significativa. Vamos fazer um outro exemplo agora. Eu coloquei aqui um exemplo que é avaliar a diferença de 5 tipos de dietas. Então, eu vou abrir esse outro exemplo, está aqui na minha... que é o exemplo peso. Então, eu vou abrir aqui o exemplo peso, que está aqui no... Eu vou clicar 2 vezes, ele vai abrir ali para a gente no SPSS. Então, aqui abriu o exemplo peso, ó. Bom, eu vou fazer um comentário rápido aqui do exemplo peso. Então, aqui essa parte aqui seria o que não se deveria fazer no SPSS. Às vezes as pessoas fazem dessa maneira. Então, aqui é como se eu tivesse 5 indivíduos. Eu tenho cinco tipos de dietas, né? E aí eu vou ver quanto, vamos supor que são dietas, eu estou testando em ratos, por exemplo. Então eu aplico o remédio A em 5 ratos, o remédio B em mais 5 ratos, o remédio C em 5 ratos e assim por diante. E aí eu vejo quantas gramas cada um perdeu, né? Então, no grupo A, o primeiro rato perdeu 22 gramas, o quinto rato perdeu 27, no grupo B, o primeiro rato perdeu 22, o quinto rato perdeu 40 gramas e assim por diante nos 5 tratamentos. Bom, então eu quero verificar, por exemplo, o que eu disse aqui no slide. Eu quero verificar se existe diferença da dieta D com a dieta C. Então, aqui no SPSS, qual é o problema aqui de eu fazer desse jeito? Como eu falei agora há pouco, né? No SPSS, cada linha é um indivíduo e cada coluna é uma variável. Então, quando eu coloco desse jeito aqui, ele está pensando que esse e esse aqui, essas medidas todas aqui da primeira linha se referem ao mesmo indivíduo, né? Ou ao mesmo animal.
Ele vai pensar que isso aqui é o mesmo animal, quando na verdade cada linha aqui seria um animal diferente. Mas eu escrevi aqui como se fosse cada um animal diferente, né? Mas só que o SPSS não entende dessa maneira. Então o que a gente vai fazer o correto é escrever desse jeito aqui. Então o que eu fiz aqui? Eu tenho 5 animais no tratamento A, 5 no B, assim por diante. Então eu tenho que escrever de maneira corrida. Cada coluna aqui, eu tenho que identificar uma coluna para dizer qual é o tratamento que ele está e uma coluna para a medida dele em si. Então o que eu fiz aqui? Eu peguei na coluna, as 5 primeiras linhas aqui da coluna do tratamento, eu coloquei A e A 5 vezes, e aqui eu coloquei os valores, né? Daqui até aqui. E aí depois eu coloquei do B. Copiei aqui, coloquei daqui para baixo e 5 do tratamento B. E assim por diante. Então, para comparar amostras independentes, o correto é fazer dessa maneira aqui. Uma coluna para o tratamento e uma coluna para o valor da variável. Então aqui eu ainda não tinha renomeado, né, o valor aqui das variáveis, eu vou nomear para depois ficar mais fácil olhar. Então o var001 e o var002, eu vou dar um nome para elas. Então eu venho aqui no variável view, então var0001 eu vou colocar tratamento. Vou colocar só trat para ficar mais rápido, e na variável 2 vou chamar a variável, vou chamar ela de peso. Bom, então aqui eu quero comparar a dieta C com a dieta D. Então, como é que eu faço para comparar a dieta C com a dieta D? Então, eu vou comparar duas amostras. A amostra da dieta C com a D, o caminho é exatamente o mesmo. Eu venho aqui no Analyze, comparar médias, Independent Samples t-test. E aqui a variável que eu quero testar é o peso. E a variável que diz qual é o tratamento é a coluna TRAT. E agora eu tenho que definir qual comparação que eu quero fazer. Então, nesse caso aqui, eu não tenho só 2 tratamentos, eu tenho 5. Então, eu tenho que dizer para ele qual que eu quero comparar. Então, nesse caso, eu quero comparar a dieta C contra a dieta D. Coloco continuo, então ele só vai comparar as que eu pedir, a C contra a D. Então, vou colocar OK, ó. E aí ele vai fazer. Ó. Então, ele compara as médias. Então, tem a dieta C com a dieta D. Então, tá vendo? A dieta C, cada dieta tem 5 indivíduos. Na dieta C, a média de perda foi 30 gramas, 30,2, e na dieta D a média foi 18,6. Então, será que essa diferença é significativa ou não? Não sei, eu tenho que fazer o teste T. Então, para isso, a gente vai ter que olhar a tabela de baixo. Então, a tabela de baixo, primeira coisa, eu vou verificar se as variâncias das dietas são iguais ou diferentes. Então, será que as variâncias são iguais ou diferentes? Eu olho o valor P. Então, se o valor P ele é menor do que 0,05, eu assumo que as variâncias são... se for menor do que 0,05, eu digo que as variâncias são diferentes. Então só vou colocar aqui para ficar... Estou falando um pouco rápido, né, para vocês. Qualquer coisa, vocês pausem aí o vídeo. Então, valor P menor do que 0,05 significa que as variâncias são diferentes. Agora, se o valor P for maior do que 0,05, a minha conclusão é de que as variâncias são iguais. Então, nesse caso aqui, o valor P deu, olha só, 0,219. Então, nesse caso, ele caiu aqui, né? Maior que 0,05, então assumo que as variâncias são iguais, e a minha interpretação do teste T vai ser usando a primeira linha aqui. Então, o que interessa para a gente aqui seria o valor P, ó, que está aqui, 0,008. Então, nesse caso aqui, então, aqui já é o valor P da diferença das médias, que é o que eu quero. Então, no caso, o valor P da diferença das médias deu valor P menor do que 0,05. Então, a conclusão é que as médias são diferentes. Então, um tratamento aqui está sendo melhor do que o outro.
As médias, elas são diferentes. Então, a minha conclusão aqui é de que o tratamento C ele é significativamente melhor, né, na perda de peso do que o tratamento B. Então, nesse caso, existe uma diferença significativa. Bom, então só para terminar esse exemplo aqui, eu vou comparar agora a dieta A com a dieta B, por exemplo. Então, vou voltar aqui na planilha. Vamos supor agora que eu quero comparar a dieta A contra a dieta B. Então, vamos ver aqui. O caminho é exatamente o mesmo. Então, eu vou no Analyze, comparar médias, Independent Samples t-test. Então, eu venho aqui. Então, agora a variável é peso, mas só que agora os grupos eu vou mudar. Então, eu clico aqui no grupo variável e venho definir grupos. Então, nesse segundo exemplo, eu não quero mais comparar a dieta C com a dieta D. Eu quero comparar a dieta A com a dieta B. Então, eu vou mudar aqui as letras. A com a dieta B. Então, coloco continuo, continuar, coloco OK. Então, percebam aqui, ó, que na dieta A contra a dieta B, a diferença de médias já é bem pequena, né? Então, aqui, ó. Então, se você fazer a diferença de médias, ó, dá 0,8, né? Então, ele sempre coloca a diferença de médias aqui, ó. A diferença de médias deu 0,8. Então, o valor P, sim, né? Já dá para saber, né, assim, que o valor P vai dar grande, porque a diferença é bem pequena. Mas aí vamos comprovar aqui. Então, primeira coisa, comparar as variâncias. Então, nesse caso aqui, o valor P maior do que 0,05, posso dizer que as variâncias são iguais. E aí, na comparação das médias, ó, o valor P é bem grande, 0,841. Então, nesse caso aqui, o valor P maior do que 0,05. Qual a minha conclusão? A conclusão, eu vou dizer, né, que as dietas A e B são equivalentes. Eu não consegui provar entre essas duas dietas que nenhuma é melhor do que a outra. Então, não consegui. Eu não posso rejeitar a hipótese de que essas dietas têm o mesmo efeito. Então, eu fico com a hipótese, né, de que a média do tratamento A é igual à média do tratamento B. Então, esse é o teste de hipótese para comparação de duas médias aqui no SPSS. Bom, vamos agora para um outro teste. Deixa eu ver aqui. Um outro teste que a gente pode fazer, então esse aqui a gente já fez. Um outro teste seria um teste para igualdade de proporções. Então, considere dois tipos de tratamentos. A gente quer saber se a proporção de pessoas que reagem a um novo tratamento é superior. Se enquadra no exemplo da vacina que eu falei anteriormente, né? A proporção de pessoas que tiveram a doença no grupo da vacina contra a proporção de pessoas que tiveram a doença no grupo placebo, por exemplo. Eu quero verificar se a proporção dos grupos são iguais ou diferentes. Então, no caso aqui H0, a proporção de pessoas que estão no tratamento experimental é igual à proporção de pessoas que tiveram a doença no tratamento tradicional. Então, será que entre os grupos a proporção de pessoas doentes são iguais ou não? Será que em um grupo, né, a proporção de pessoas no tratamento que tiveram no caso, por exemplo, curados, né, se eu estou colocando cura, o ideal seria colocar maior, né? Agora, no caso, se eu quero verificar se a proporção de doentes no tratamento experimental é menor, aí a hipótese seria o contrário, né? Depende muito do meu objetivo do estudo. Então, que a gente vai ter uma amostra de cada tratamento e vai verificar a proporção de pessoas que reagem positivo a cada tratamento, ou que reagem negativo. Então, como eu falei, né? Nesse caso, no exemplo que eu coloquei aqui, a proporção seria se a pessoa reagiu de maneira positiva. Então, no caso, a hipótese seria essa, né? Mas se o meu objetivo é verificar a proporção que reagem negativamente, né? No caso da vacina, eu quero verificar a proporção que reagem ao negativo, que seria a proporção de pessoas que ficaram doentes. Então, a hipótese, o sinal da desigualdade seria o contrário. Então, se as proporções são iguais ou próximas,
esse valor P vai ficando maior. Então, se a diferença das proporções são iguais, o valor P é grande e eu não vou rejeitar a igualdade. Então, quanto maior for a diferença das proporções, maior vai ficando a evidência de que um tratamento é diferente do outro. Então, se essa diferença é tão grande das proporções, de tal forma que o valor P, quando o SPSS calcular o valor P é menor do que 0,05, eu vou tomar a decisão de que um tratamento é melhor ou pior do que o outro. Um grupo, né, a proporção do grupo é significativamente maior ou menor do que o outro. Bom, então eu mandei aqui para vocês um exemplo, um banco de dados DTM, que é um tipo de doença, né, que é um tipo de doença que as pessoas têm na mandíbula. Então aqui eu coloquei esse exemplo para a gente poder comparar a proporção, verificar se a proporção de pessoas censuradas é maior para aquelas que tomam medicamento. Então, ele está comparando dois tratamentos aqui, né? Então, nesse arquivo DTM eu tenho a proporção, deixa eu ver aqui se eu tenho. Bom, tá aqui o banco de dados da DTM, então tem aqui várias variáveis dos indivíduos, né? Um banco de dados aqui bem grande. Eu tenho quase 300 indivíduos. Então aqui tem idade, sexo, escolaridade, renda, estado civil, aí tem a doença em si, tem a doença DTM, que é aquilo que eu tinha falado anteriormente. Cadê aqui? DTM. Então aqui a DTM é se a pessoa tem ou não a DTM. E aí a gente pode comparar a proporção. Então nesse caso aqui, voltando para o slide aqui, é, a gente pode fazer o seguinte, eu vou pegar uma variável que tem uma característica sim ou não, no caso é a variável sexo. Então, eu posso querer responder a seguinte pergunta: será que a proporção de pessoas por sexo, o sexo masculino ou feminino tem maior chance de ter a, a DTM? Então, nesse caso aqui, é como se o sexo fosse o grupo, né? Ou o grupo ou tratamento. Então, eu tenho o sexo masculino ou feminino. Então, eu tenho lá o grupo masculino e feminino. Então, no caso, poderia ser, por exemplo, tratamento 1, tratamento 2. Se eu quero comparar, por exemplo, o caso da vacina. Vamos voltar, por exemplo, da vacina. É como se o sexo fosse, sei lá, vacina e placebo, né? E aqui seria a doença. Então, a doença seria a doença lá que a vacina conseguiu ou não resguardar o indivíduo, né? E no caso aqui eu vou comparar a proporção de doentes no masculino e no feminino. Então, eu vou comparar, eu vou verificar aqui a proporção de doentes. Então, do total de pessoas do sexo masculino, qual é a proporção de doentes? E do sexo feminino, eu vou calcular também a mesma coisa. Qual é a proporção de doentes no sexo feminino? E aí eu quero responder a pergunta: será que essa proporção é maior nos homens do que nas mulheres? Ou seria o contrário? Ou não, serão iguais? Será que sexo não tem nenhuma relação com essa doença? Então a gente sabe que tem doenças, né, que são relacionadas com sexo, né? E a gente vai verificar se essa doença aqui tem uma relação com sexo pela proporção. Para ver, será que algum gênero está mais exposto ao risco dessa doença? Então vamos responder isso aqui com um teste para proporções. Então no caso aqui, esse teste aqui também é um teste T. Então o caminho para eu fazer esse teste das proporções vai ser exatamente o mesmo. O procedimento da realização do teste vai ser exatamente o mesmo do exemplo anterior. Então, eu vou utilizar o mesmo caminho. Então, vamos entrar aqui nos dados da DTM. Então, eu venho aqui em Analyze, comparar médias, Independent Samples T-Test. Então, a variável que eu quero testar é a doença, é a DTM. E o grupo que eu quero testar é o sexo. Deixa eu ver onde é que está aqui. Aqui, sexo do paciente. Então, no caso do sexo aqui, eu tenho que definir os grupos, né? O que é o grupo 1 e o grupo 2 aqui. Eu não lembro o que era. Deixa eu ver se consigo voltar. Então, o sexo é 1 e 2, né? Então, tem que definir aqui 1
1 e 2. Então, coloco continua. Vou colocar OK. Então ele vai fazer aqui, ó, no sexo masculino e no feminino. Então tem mais pessoas do sexo feminino, né? E aqui, nesse caso aqui, as variâncias são diferentes, ó. Então nesse caso aqui as variâncias entre os grupos são diferentes, tá vendo? O sig deu zero, né? Ao contrário dos outros exemplos. Então eu tenho que comparar as médias ou as proporções utilizando o valor P. Então o valor P aqui deu 0,001. Então o valor P é menor do que 0,05, né? Menor do que 0,05. Então nesse caso aqui, a proporção, a diferença da proporção aparece aqui, ó, 0,205. Então a proporção dos homens, aqui está 1, mas só que é 0,52, porque ele chamou de 1 ou 2, mas quando a gente chama a variável de 1 e 2 a doença, na verdade aqui essa proporção aqui dos homens é 0,52 e das mulheres é 0,72. Então o que significa isso? Para as mulheres, a proporção de doentes nas mulheres é 72%. Então, no masculino, a proporção é 52% dos homens têm a doença, e nas mulheres, no feminino, a proporção de doentes é 72%. Então, isso é significativo? O valor P mostra que é. Então, eu posso concluir que para essa doença, as mulheres têm uma chance maior de ter a doença do que os homens. Então, nesse caso aqui, eu posso dizer que a diferença é significativa e é uma doença que atinge mais as pessoas do sexo feminino. Então, para qualquer tipo de comparação, eu posso fazer desse jeito. Só uma dica aqui para vocês, para ficar melhor, para aqui ficar aparecendo a proporção verdadeira, o ideal seria mudar na hora de escrever a variável no questionário. Só mostrar aqui para vocês como é que eu estou querendo dizer. Então, para comparar proporções, geralmente quando eu tenho uma variável que tem... No SPSS, quando eu tenho uma variável dicotômica, o que é uma variável dicotômica? Uma variável que só tem dois resultados possíveis. Então, no caso, sexo, por exemplo, sexo 1 ou 2, masculino e feminino. Doença, tem ou não tem? Ao invés de chamar de 1 e 2, é mais recomendável chamar de 0 e 1. Então, aqui o mais correto seria chamar de 0 e 1. Aí, no caso do sexo, tanto faz escolher feminino ou masculino, ser o 0 ou ser 1. No caso da doença, é a mesma coisa. Então, o que eu comentei ali para o sexo, eu comento para a doença. Então, aqui é a variável DTM. Então, quem escreveu esse questionário aqui, chamou quem tem a doença de 1 e quem não tem a doença de 2. Ao contrário aqui, não lembro agora, vamos ver aqui no variável view. 1 é sem a doença e 2 é com a doença. O mais correto seria classificar como 0 quem não tem a doença e classificar como 1 quem tem a doença. Então, quando vocês forem fazer o questionário, e passar tabular esse questionário para uma planilha ou do Excel ou do SPSS, toda variável que tem sim ou não, o mais adequado seria chamar de 0 ou 1. 1 se tem a característica, a doença, e 0 se não tem a doença. Porque aí fica mais fácil fazer as análises, até interpretar os resultados. Então, se eu chamar de 0, 1, se eu tivesse chamado aqui de 0 e 1, 1, por exemplo, tem a doença e 0 não tem, aqui no meu resultado já iria aparecer aqui 0,52 e aqui ia aparecer 0,72. Então, esse apareceu desse jeito aqui porque ele chamou de 1 e 2 e não chamou de 0 e 1, escreveu como 0 e 1. Então, essa aqui é uma dica para quando vocês forem escrever, digitar, né, o banco de dados que vocês tiverem aí da dissertação ou de algum trabalho aí que vocês estejam coletando dados. Mas isso não afeta essa tabela aqui. Então,
chamar de 1 ou 2 e 0 e 1 vai mudar isso aqui, né? Mas o valor P em si vai continuar a mesma coisa. O valor P não vai mudar, vai ser exatamente o mesmo. Se deu significativo para uma codificação, para outra codificação. Se para a codificação 1 e 2 deu um valor P, para a codificação 0 e 1 vai dar exatamente o mesmo, porque a conta é a mesma. Só a codificação que é melhor 0 e 1 para a gente poder entender, né? Bom, então para a última parte aqui dessa aula de laboratório, seria a comparação simultânea de vários tratamentos, que seria a chamada ANOVA, análise de variância. Então, essa ANOVA, né, é uma sigla em inglês, é uma técnica utilizada para comparar vários tratamentos. Bom, então a mesma coisa, o valor P, mas só que nesse caso aqui, quais são as hipóteses? Vamos lembrar um pouquinho aqui da aula passada. As hipóteses testadas são as seguintes. A hipótese H0 é que as médias de todos os tratamentos são iguais. Então aqui eu tenho K tratamentos, K maior que 2, né? 3, 4, 5, eu posso querer comparar 10 tratamentos ao mesmo tempo. Então a hipótese nula é essa. E a hipótese alternativa é que existe alguma diferença entre elas. Não sei aonde, mas em alguma delas eu sei que tem alguma diferença. Então, como é que a gente calcula a nova? Basicamente, a gente compara as médias. Então, a gente pega os K tratamentos, verifica a diferença das médias. Então, se nos K tratamentos as médias amostrais estiverem em valores próximos, a evidência de que o H0 é verdadeira. Então, se eu comparo lá as médias e derem próximas, a minha evidência é de que não existe diferença entre elas. Agora, se as médias estiverem muito distantes entre elas, então quanto maior for a distância entre as médias, maior a evidência para eu rejeitar o H0. Mesmo que essa diferença entre a K média seja só de uma contra todas as outras, vamos supor que eu tenho 4 tratamentos para a glicose. O primeiro tratamento, a média deu 110, a outra deu 112, a outra deu 108 e a outra deu 150. Então, se uma delas der diferente, já é o bastante para eu rejeitar H0. Então, eu rejeito H0 se pelo menos uma delas for diferente. Então, se for só uma ou se for todas muito diferentes entre si, qualquer uma dessas situações vai entrar no H1, vai entrar aqui no H1. Eu vou dizer que existe alguma diferença entre elas. Então se o valor P dá maior do que 0,05, seria a situação de todas elas são iguais, os tratamentos são equivalentes, diferenças muito pequenas entre as médias. Agora, se o valor P é menor do que 0,05, eu vou dizer que a diferença é significativa. Existe alguma diferença significativa lá dentro entre elas. E aí, caso aconteça isso aqui, se eu estou dizendo que existe alguma diferença significativa, eu tenho que verificar aonde que está essa diferença, onde que estão essas diferenças. Então, se acontecer isso aqui, eu vou ter que fazer o chamado pós-testes. Eu vou ter que verificar 2 a 2 aonde que tem diferença e onde que não tem diferença. Então, se acontecer essa primeira parte aqui, eu não preciso verificar 2 a 2, porque eu sei que tudo é igual. Qualquer comparação, se tudo é igual, qualquer comparação que eu fizer 2 a 2, obviamente vai dar que não é significativo. Agora, se cair nesse segundo caso, que eu circulei aqui embaixo, né, eu tenho que verificar 2 a 2 aonde que está essas diferenças. Então, se tem diferença entre 4 tratamentos, será que está entre 1 e 2? Será que está entre 3 e 4? Eu tenho que verificar onde que tem essas diferenças. Então, isso é chamado de pós-teste. O pós-teste é quando eu faço um teste depois do teste, né? Eu fiz o teste para comparar as médias, deu que deu uma diferença, né? Deu que foi significativa a diferença, e aí eu tenho que ir para um segundo passo, um passo posterior, verificar onde que ocorreram essas diferenças. Então, lá no SPSS, como é que eu faço isso? Eu vou pegar o mesmo exemplo das 5 dietas. Então, agora eu vou comparar simultaneamente as 5 dietas. Então, lá no SPSS, como é que eu comparo simultaneamente as 5 dietas? O comando é parecido, eu comparar médias, né? Só que agora é o one way, a nova.
Então ele vai fazer a comparação das 5 médias. E lá na opção da ANOVA vai ter a opção que eu posso selecionar para fazer o pós-teste. Então existem vários pós-testes aí, que são as comparações 2 a 2 que eu posso fazer, né? Tem os nomes lá dos estatísticos, né, que proporam os testes, né? Então geralmente, assim, para a área de vocês, os pós-testes talvez mais utilizados sejam o Tucker e tem o Bonferroni também. Então lá aparece vários tipos de pós-testes, né? Tem a mesma finalidade, mas os mais utilizados são esses dois, né? Para comparar 2 a 2 depois que a gente fez a nova. Então vocês entram aí no exemplo das dietas. Então eu vou mostrar aqui, voltando aqui para o SPSS, deixa eu ver onde é que está o exemplo aqui. Bom, antes de começar aqui, tem essa coluna aqui que vocês viram, mas eu não expliquei o que era, né? Porque agora que eu vou utilizar ela. Na nova, não dá para colocar tratamento A, B, C, D e E. Lá na caixinha da nova do SPSS, o tratamento tem que ser identificado por um número e não por uma letra. Então, o que eu tive que fazer aqui é criar uma outra coluna chamando o tratamento por um número. Então, no caso, eu codifiquei aqui tudo que é tratamento A, eu chamei de 1, tratamento B de 2, C de 3 e assim por diante, até o tratamento E de 5. Então, essa variável 3 aqui, eu vou rebatizar ela aqui no variável view, eu vou chamar ela de tratamento trat num, por exemplo. Tratamento codificado por número e não por letra. Bom, então a gente vai ver aqui que não dá para colocar a letra lá. Então eu vou entrar aqui no Analyze, ao comparar médias. Agora eu vou fazer a nova. One way a nova. Então a variável que eu quero testar é o peso. Vou selecionar o peso, coloco aqui. E o fator, tá vendo? Não aparece aqui a minha variável trat, a tratamento por letra. Então eu vou utilizar tratamento por número. Então coloco o tratamento por número. E aqui das opções do SPSS para nova, tem uma opção bem interessante que é o pós-rock, que é o que a gente vai fazer, são os pós-testes. Então eu venho aqui no pós-rock. Então aqui parece um monte de teste aqui, né, que a gente pode utilizar. Então como eu falei, geralmente os mais utilizados é o Tuck e o Bonferroni. Poderia selecionar todos eles, mas aí vai ficar muito grande aqui, né? Vai aparecer os resultados de todos, né? Vocês vão ficar um pouco perdido, né? Então o que eu vou fazer aqui é selecionar só um para a gente interpretar o resultado dele. Então eu venho aqui, coloco continue. Vou verificar se tem mais alguma opção. Não. Tá, aqui eu posso pedir, né? Aqui tem a parte options, eu posso pedir para ele soltar algumas estatísticas descritivas de cada tratamento. Vou colocar continuar e coloco OK. Então a saída aqui do SPSS, cadê a saída aqui? Então One Way, a nova. Então aqui ele mostra os 5 tratamentos. Então quando eu pedir aquelas estatísticas descritivas, vocês podem até voltar ao vídeo aí uns 30 segundos ou 1 minuto. Quando eu selecionei aquela caixinha das descritivas, ele faz essa tabela aqui. Então essa tabela ele mostra os 5 tratamentos, ó, o tratamento 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Então o tratamento 1, ele mostra a média, o desvio padrão daquele tratamento, o desvio padrão do erro, intervalos de confiança, o menor e o maior valor daquele grupo. Então ele mostra aqui, vamos olhar só as médias aqui. Então ele vai verificar se existe alguma diferença significativa entre essas 5 médias. Então será que existe ou será que não existe uma diferença significativa? Então a gente pode perceber que tem os tratamentos que são muito próximos. O tratamento 1 e 2, a diferença de médias são bem pequenininhas. Mas talvez o tratamento 4 seja o menor, né? Talvez o tratamento 4 ele está próximo do 5, mas parece estar mais distante do 3. Então será que pelo menos entre o 4 e 3 tem uma diferença significativa? Será que tem mais diferenças significativas aí?
Será que tem pelo menos uma diferença significativa aí? É isso que a nova vai responder. E ela responde exatamente na tabelinha ali de baixo. Então, essa tabela de baixo, ela mostra exatamente a, a comparação, né? Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui, o que vocês precisam interpretar é só essa parte aqui. Então, essa parte aqui é o valor P. O valor P. Então, esse valor P aqui, da nova deu 0,02. Então, ele é menor do que 0,05. Então, qual é a conclusão? Existe alguma diferença lá em cima entre os 5 tratamentos. Existe alguma diferença. Existe alguma diferença. Entre os 5 tratamentos tem alguma diferença ali, eles não são todos iguais. Então, não são todos iguais, tem alguma diferença. Bom, então eu tenho que responder agora onde que estão essas diferenças. Então, como é que eu comparo as diferenças? Então, eu vou fazer as comparações 2 a 2. Então, aqui embaixo, ó, essa tabelinha aqui de baixo, comparações múltiplas. Deixa eu apagar aqui. Essa tabelinha aqui, ele faz todas as comparações 2 a 2. Então, o que significa isso? Eu vou mostrar só o que é interessante para a gente interpretar. Aqui, ele está pegando o tratamento 1 e comparando com os outros 4. Então, o tratamento 1 contra o 2. Qual é o valor P? É sempre o sig. A coluna sig é sempre a coluna do valor P. Então, do tratamento 1 para o tratamento 2, a diferença de médias deu 0,8, uma diferença pequena. Então, deu significativo? Ó, não deu. O valor P deu muito grande, 0,999. Agora, o tratamento 1 contra o 3. Tratamento 1 contra o 3, a diferença de médias é um pouquinho maior, 2,8. Então, o valor P é um pouquinho menor, mas ainda é muito grande. Então, não existe diferença significativa entre 1 e 3. Entre 1 e 4. Entre 1 e o 4, a diferença de médias já deu maior, já deu 8,8. Mas só que o valor P ainda não rejeitou a igualdade. Então, embora o valor P seja menor, ele ainda não atingiu aquele nível para rejeitar a igualdade. Então, no caso, entre 1 e 4, eu ainda não rejeito a igualdade. E assim por diante. Então, depois ele compara aqui o 2 contra todos os outros 4 tratamentos, o 3 contra todos os outros 4 e assim por diante. Ele faz todas as comparações possíveis. Então, o que a gente vai ver aqui, será que entre todas as comparações possíveis que tá aqui, será que alguma deu significativa? Será que algum valor P deu significativo? Então, o que eu vou fazer é verificar aqui se tem alguma delas onde o valor P deu menor do que 0,05. Então, se vocês olharem com calma, vocês vão encontrar aqui e aqui, que é exatamente a diferença entre o 3 e o 4 e o 4 e 3, né? Então, nesse caso aqui, a única diferença que houve entre as 5 dietas só é significativa entre a 3 e a 4. Então, a única coisa que eu posso afirmar é que a dieta 3 é significativamente diferente da 4. Qualquer outra combinação não deu uma diferença significativa. Então, eu só consegui provar, né, que existe uma diferença significativa entre a 3 e a 4, que foi exatamente onde teve aqui a maior diferença de médias, né, 11,6. Então, nesse caso aqui, foi um exemplo onde só tem uma diferença. Então, assim, isso nada impede que eu pudesse fazer um outro exemplo onde todos fossem diferentes. Poderia acontecer, por exemplo, numa situação onde todas as dietas fossem significativamente diferentes. Poderia acontecer de nessa tabela aqui todo mundo fosse menor do que 0,05. Então, poderia acontecer de alguns serem menores, outros serem maiores, e assim por diante. Então, mas nesse caso aqui eu só posso afirmar que a diferença que existe entre a dieta 3 e 4. E aí, finalmente aqui ele mostra, aqui ele coloca como se fossem grupos, né?
Então, como a dieta 3 e a 4 são, ele coloca em ordem, né, da menor para maior. A 4 é a que teve o menor peso, né, a 3 é a que teve maior. Como só existiu diferença entre elas, ele está dizendo o seguinte. Ele está dizendo que é como se a 4, a 5, a 2 e a 1 não fossem diferentes entre elas, e a 5, a 2, a 1 e a 3 não fossem diferentes entre elas. Então, a única diferença é entre a 3 e a 4. Então, ele está querendo dizer isso, não, como se fosse formar grupos, né? Como se o 4, o 5, 1 e o 2 fossem equivalentes, né? E o 5, 2 e 1 e 3 fossem equivalentes também, né? Então, só não poderia juntar o 3 e o 4, que é a única situação onde teve uma diferença significativa. Bom, então aqui a gente fez esse teste. E agora eu lembrei que ficou faltando só mais um teste aqui, que é a das amostras pareadas. O que são amostras pareadas? Amostras pareadas, elas são utilizadas para medir a evolução de um tratamento ao longo do tempo. Então, nesse caso, eu verifico a evolução dos indivíduos ao longo do tempo. Então, é medido algum nível, né, de uma amostra e aplicado a um tratamento a essa mesma amostra. E aí a gente espera que ao longo do tempo, é feita uma nova medição para verificar se o tratamento fez efeito. Então, nesse caso, eu não estou comparando dois tratamentos, eu estou comparando só um tratamento. Como é que eu comparo esse tratamento? Eu vou medir os indivíduos, pego a amostra, meço os indivíduos antes de aplicar o tratamento. Vamos supor, estou medindo colesterol, estou medindo glicose, estou medindo a nota do aluno numa disciplina, por exemplo, numa prova de matemática, por exemplo. Vou medir, vou fazer a medição antes, vou aplicar o tratamento, então vou aplicar o remédio lá para glicose, colesterol. No caso da prova de matemática, vou aplicar um método lá educacional. Então, depois de eu aplicar esse tratamento, eu vou medir. Então, será que teve efeito esse tratamento que eu fiz? Então, o que a gente faz é olhar as diferenças. Então, para cada indivíduo, a medida que eu quero desse indivíduo é o depois menos o antes. Então, quanto que era o resultado dele depois e quanto foi antes. Então, para verificar a redução, qual seria a diferença para aquele indivíduo. Então, o que a gente vai ter é a diferença do indivíduo 1, a diferença do indivíduo 2, eu vou ter a diferença de cada indivíduo. Então, para afirmar que o tratamento teve efeito, o meu teste é sobre a diferença. Então, se o meu tratamento teve efeito, essa minha diferença era uma diferença sempre positiva. Então, eu posso calcular a média dessas diferenças e verificar, será que essa média é positiva, ou essa média é negativa, ou essa média é zero. Então, se a diferença em média dos indivíduos é próxima de zero, quer dizer que o tratamento não fez efeito. Quer dizer que, em média, o antes e o depois vai dar mais ou menos a mesma coisa. Então, nesse caso aqui, o meu teste de hipótese para amostras pareadas é assim, H0, o D barra igual a zero. Então, em média, o antes e o depois é a mesma coisa. Versus o H1, a média das diferenças é diferente de zero. Então, como é que eu faço isso no SPSS? Lá no SPSS, o comando para comparar amostras pareadas, ou seja, eu estou comparando uma amostra antes e depois, o comando é compare means, comparar médias, e vai ter uma opçãozinha lá, em vez de ser amostras independentes, do inglês é paired samples, que é amostras pareadas. Então eu coloquei aqui para vocês o exemplo do colesterol, para a gente medir aqui como é que faz, né, o exemplo. Vou botar aqui. Então, o exemplo do colesterol, sair aqui da tela cheia o exemplo do colesterol eu mandei para vocês, ele tá aqui, exemplo colesterol. Ele vai abrir. Então, nesse exemplo aqui, então vocês percebam que quando eu tenho amostras pareadas, eu estou medindo antes e depois. Então é diferente a disposição que eu coloco aqui na minha planilha de dados.
Então, nesse caso aqui, ó, não tem o tratamento antes e o tratamento depois numa coluna só. Isso aqui é o mesmo indivíduo. Então, eu tenho antes, o primeiro indivíduo 1. Antes, ele estava com colesterol de 234 e depois do tratamento foi para 125. O indivíduo 2 era 156, baixou para 112 e assim por diante. Então, eu tenho uma amostra de 20 indivíduos e eu quero responder a pergunta: será que o tratamento teve um efeito significativo? Será que, em média, a redução de colesterol foi maior do que zero ou não? Ou o colesterol não teve, a redução não teve nenhum efeito? Então, esse tratamento, quando eu digo um tratamento assim antes e depois, poderia até ser até uma intervenção educacional mesmo, né? Então, medir o colesterol lá dos indivíduos, vamos supor que em vez de eu aplicar um medicamento, eu dei orientações para esse indivíduo, o que ele deve comer, o que ele deve fazer de atividade física. Então vamos supor que essa minha intervenção, né, não foi necessariamente um medicamento, foi um método educacional para uma orientação mesmo, né, para o indivíduo ter uma boa alimentação e um bom ritmo de atividade física, né, para que o colesterol reduza. Então, para verificar se tem efeito, vou comparar antes e depois. Então, como é que eu faço isso aqui no SPSS? Eu venho no Analyze, comparar médias, ó, e como eu falei agora há pouco, né? Para comparar amostras pareadas, eu uso esse comando aqui, paired samples to test. Então, aqui tem a variável 1 e 2 que ele vai fazer, né? O antes e o depois. Então, eu vou colocar aqui o antes e depois coloco o depois. Obviamente, né? Então, antes e depois. Então, percebam aqui também uma coisa que eu não fiz aqui no exemplo, mas que pode ajudar vocês, é comparar vários tempos, né? Então, por exemplo, eu posso comparar um tratamento que demora semanas, por exemplo. Posso colocar aqui antes, semana 1, semana 2, semana 3. Então, esse campo aqui me permite fazer várias comparações múltiplas pareadas. Então, eu poderia comparar antes com a semana 1 com a semana 2, e a semana 2 com a 3 e assim por diante. Dá para fazer o teste pareado para vários tempos, não só em dois tempos que tem aqui, né? Então, aqui é o exemplo mais simples, onde eu tenho só dois tempos, o antes e o depois, mas eu poderia ter mais tempos e daria para fazer o teste T pareado do mesmo jeito. Então vou colocar aqui, deixa eu ver se tem algumas opções, não. Vou colocar OK, ele vai mostrar aqui os resultados para a gente. Então o teste T pareado, ele mostra aqui, ó, a média antes, a média de colesterol era 263 e depois a média de colesterol é 163. Então a diferença de médias deu quase 100, né? Então ele mostra aqui embaixo, já vou antecipando aqui a última tabelinha. Aqui embaixo ele mostra aqui a diferença das médias. Então, antes e depois, né, ele calcula o desvio padrão do antes e o desvio padrão do depois. Então, percebam que depois, o grupo depois, né, depois que as pessoas tomaram o medicamento, o colesterol teve uma variação bem menor entre eles. Aqui essa segunda seria as correlações, não é tão importante, né, para esse teste. O que é importante para a gente é essa tabela aqui. Então, essa tabela, ela mostra a diferença. Então, ela vai usar esses desvios padrões para calcular o valor P, né? Mas o que é importante para a gente é exatamente o sig, o valor P. O valor P. Então, o valor P, ele diz se essa diferença antes e depois é significativa. Então, a média da diferença deu 99,85. Então, é uma diferença significativa ou não? Então, ele vai responder aqui. Então, o valor P deu praticamente zero, né? Ele não coloca, ele coloca 0,000, quer dizer que o valor deu tão significante, né, que é praticamente zero. Não é zero absoluto, né, mas é como se fosse, por exemplo, várias vírgulas depois do zero, né? Sei lá, 5, deu. Como se fosse alguma coisa assim, é como se ele arredondasse para as três casas decimais, né?
Ele não vai colocar um negócio aqui com muita vírgula aqui, né? Bom, mas esse valor aqui diz que a conclusão é que o valor P menor do que 0,05. Então, minha conclusão é que realmente o tratamento teve efeito. Depois que eu apliquei, né, fiz a intervenção lá nos indivíduos, o colesterol deles baixou e baixou bastante. Né? Em média, baixou quase em 100 unidades. Né? Alguns baixaram um pouco mais, outros um pouco menos, mas em média a redução no colesterol foi de 100. Bom, então é isso, gente. Assim, esses são os principais testes, né, para comparar tratamentos. Existem outros testes também, mas aí já dá para ter uma ideia, né, de muitos trabalhos aí que vocês vão fazer. Talvez vai precisar aplicar algum desses testes, né? Então recomendo vocês qualquer coisa assistirem de novo essa aula, né, ir pausando o vídeo e tentando fazer por conta própria de vocês mesmos, rodar no SPSS de vocês o que eu estou fazendo aqui, reproduzir, ver se vocês conseguem reproduzir o mesmo resultado, e aí tentar aplicar para algum outro banco de dados. Se vocês tiverem algum outro banco de dados onde se aplica esses testes, ou pareado, ou amostras independentes, ou a nova, ótimo. Seria bom vocês tentarem fazer com algum banco de dados que vocês têm. Bom, então é isso, gente. Obrigado aí, até a próxima.